Tudo bom, galera? Não dá para saber filosofia da linguagem sem saber o básico acerca do conceito de proposição. E no vídeo de hoje eu vou te explicar esse básico. Quer saber mais sobre isso? Vem comigo e assiste esse vídeo. Meu nome é Sergi Salles, sou doutor em filosofia pela UFRJ e vim aqui para conversar com vocês sobre filosofia. A coisa mais simples e direta que eu poderia dizer para vocês acerca do conceito de proposição é que uma proposição é o significado de uma frase. Pronto, isso está correto. Se você disser isso, já está, beleza. Mas é claro, isso é muito pouco. Né? Dizer meramente uma proposição, o significado de uma frase é muito pouco. E certamente, para que você entenda a importância que esse conceito tem na filosofia da linguagem, compreenda bem quando ele aparece nos mais variados textos de filosofia da linguagem, você vai precisar de algo mais. E a gente pode começar a dar esse algo mais pensando não em termos de proposição, que é um termo técnico, né? Mas em termos de um conceitozinho que a gente já tem, que então é mais fácil para a gente compreender, que é o conceito de informação. Então vamos usar a palavrinha informação ao invés da palavrinha proposição. E eu vou dar aqui para vocês quatro fatos muito básicos que vão dar para a gente, por sua vez, quatro funções que a proposição, que o conceito de proposição desempenha na filosofia da linguagem, que os filósofos da linguagem usam ele para essas funções. Para começo de conversa, nosso primeiro fato é o seguinte: frases exprimem informações. Pelo menos certa classe de frases exprime informações. Isso é muito evidente, Imagino que ninguém vai negar. Algumas frases exprimem informações, Correto. Só que eu quero avançar ainda a ideia de que a informação transmitida por uma frase é diferente da própria frase. Se você não consegue ver isso de princípio, então pense nas frases que vão aparecer aí na sua tela. 1. A neve é branca. 2. Snow is white. Repara bem, nós temos aí duas frases diferentes. A frase 1 e a frase 2 são duas frases diferentes, não é mesmo? Mas, entretanto, sobretudo normalmente, nós temos uma e apenas uma informação. A frase a neve é branca e a frase Snow is white exprimem a mesma informação. A diferença é que uma está em português e outra está em inglês. É por isso que você pode traduzir uma pela outra, porque a informação que elas exprimem é exatamente a mesma. Então o que é que nós temos aí? Nós temos duas frases diferentes exprimindo uma mesma informação. Ora, daí que a gente tem que a informação e a frase não pode ser a mesma coisa. Uma coisa é uma frase, outra coisa diferente é a informação que ela exprime. Então, estabelecido aqui nosso primeiro fato. Frases exprimem informações, pelo menos algumas delas, e a informação exprimida por uma frase é diferente da própria frase. Uma coisa é a frase, outra é a informação. Vamos lá para o nosso segundo fato. No final eu vou fazer o resumo de todos esses fatos aqui, tá? Vamos para o segundo fato. O segundo fato é que a informação transmitida por uma frase, ela pode ser verdadeira ou falsa. Isso, novamente, também é muito simples. Pensa, por exemplo, numa frase como, novamente, a neve é branca. A frase 1, a neve é branca, ela exprime uma informação. A gente já viu isso. E essa informação é o quê? Verdadeira, porque a neve é branca. Agora considera a frase 3, a neve não é branca. Essa frase também exprime uma informação, mas essa informação é falsa. Tudo isso é muito intuitivo, Só que repara bem, o que eu estou dizendo aqui, o que eu quero dizer aqui, é algo menos intuitivo um pouquinho. É o seguinte: em última instância, quem possui o valor de verdade, em última instância o valor de verdade, o verdadeiro ou o falso, são atribuídos não a uma frase, mas sim à informação transmitida pela frase. Será mesmo? Considere as duas frases que vão aparecer aí na sua tela. 4. João chegou ao banco, instituição financeira. 5. João chegou ao banco, assento. Repara bem no que acontece aí. 4 e 5 são a mesmíssima frase. Ambas são a frase João chegou ao banco. Só que pode muito bem ocorrer de uma dessas frases ser verdadeira e a outra ser falsa. Não pode? Pode ser verdade que João chegou a um assento, então 5 é verdadeiro, mas falso que João chegou a uma instituição financeira, então 4 é falso. Isso pode ocorrer. Então o que a gente tem? A gente tem a mesma frase aí,
ocorrendo duas vezes, só que uma delas é verdadeira e outra é falsa. Ora, então, em última instância, quem possui o valor de verdade, quem é verdadeiro ou é falso, não é a frase, né? E quem é? É a informação transmitida pela frase. Olha bem como eu explico agora facilmente. O fato dessas frases terem valores de verdade diferentes, de uma ser verdadeira e outra falsa. A razão de socorrer é que elas exprimem informações, diferentes. A primeira exprime a informação de que João chegou numa instituição financeira, enquanto a segunda exprime a informação de que João chegou num tipo de assento. Evidentemente, dado que elas exprimem informações diferentes, pode muito bem ocorrer de uma ser verdadeira e outra falsa, porque é a informação transmitida pela frase que é verdadeira ou falsa. Não é a própria frase, mas sim a informação transmitida por ela. Os filósofos dizem isso de forma um pouco complexa, dizendo que é a informação transmitida pela frase que é o portador de valor de verdade. O que eles querem dizer com isso? Só isso que eu acabei de dizer. Em última instância, quem é verdadeiro ou falso não é uma frase, mas sim a informação transmitida por ela. Então, quando você vê aí no textinho de filosofia da linguagem falando que proposições, ou o que a gente está chamando de informações aqui, são os portadores de valores de verdade, é só isso que os filósofos querem dizer. Agora, veja bem, eu não estou dizendo aqui, não vai chegar aí para o seu professor de filosofia e dizer o Sagi falou que a gente não pode falar que frases são verdadeiras ou falsas. Não, é claro que a gente pode falar, e a gente faz isso frequentemente. A gente diz que a frase de que a neve é branca é verdadeira, e a frase que a neve não é branca é falsa, não é mesmo? O único cuidado que você deve tomar aqui é entender que isso é um modo simplificado de dizer, né? Se a gente quiser ser mais preciso, o correto seria dizer que a informação transmitida pela frase é verdadeira ou falsa. Mas claro, a gente frequentemente fala de forma mais simplificada mesmo, não tem problema nenhum. Basta manter em mente que a forma mais simplificada é apenas isso, uma forma mais simplificada. Então agora a gente já tem dois fatos e eu quero partir para um terceiro fato. O fato de que informações podem ser possíveis, necessárias e etc. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Eu acabei de falar aqui que informações são verdadeiras ou falsas, não é? Agora eu posso dizer também que uma informação pode ser possivelmente verdadeira ou necessariamente verdadeira. Pensa, por exemplo, na informação passada pela frase novamente, a neve é branca. Essa informação é verdadeira, a gente já viu. E não apenas isso, ela é possivelmente verdadeira. Claro, se a neve de fato é branca, então é óbvio que é possível que a neve seja branca. Se essa informação é verdadeira, é claro que essa informação também é possível, né? Agora se pergunte, ela é necessariamente verdadeira? Parece que não. Por que não? Parece que poderia pelo menos ser o caso que a neve não fosse branca. É possível que a neve não seja branca. Eu sei, olha só, a neve de fato é branca, mas não é possível que ela não seja branca? Se for esse o caso, né, se for possível que a neve não seja branca, então a informação de que a neve é branca é verdadeira, é possível, mas não é necessariamente verdadeira. Agora pensa, por exemplo, na afirmação de que informação de que 2 mais 2 é igual a 4. Essa informação é verdadeira também. E, obviamente, ela é possivelmente verdadeira. Mas ela é necessariamente verdadeira. Agora, a nossa intuição é de que ela é necessariamente verdadeira. Não apenas é verdade que 2 mais 2 é igual a 4, mas nem poderia ser falso que 2 mais 2 é igual a 4. Ou seja, é necessariamente verdadeiro que 2 mais 2 é igual a 4. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que é a informação que possui o que os filósofos chamam de atributo modal. O que é um atributo modal? Possível, necessário e etc. Quando os filósofos falam em atributo modal, eles estão falando em atributos como ser possível, ser necessário e etc. É a informação que possui esse atributo em última instância e não a própria frase. Novamente, a gente pode falar de uma frase sendo possível e etc? Pode, mas essa é uma forma simplificada de falar. Quando a gente diz que uma frase é possivelmente verdadeira, a gente está dizendo que a informação transmitida por ela é possivelmente verdadeira. Essa é a forma mais rigorosa de falar. Mas, Sagi, você não deu um argumento a favor de que é a informação, e não a frase que possui o atributo modal. Mas a gente pode pensar fácil num argumentozinho aqui. Imagina que eu tenho um diário. Okay? Só que eu tenho medo que as pessoas descubram o que eu escrevo no meu diário. Então, e em particular que elas descubram que eu fico triste, porque eu sou uma pessoa muito fechada, eu não quero que ninguém saiba que eu fico triste.
Então eu vou criar um código, tá, para escrever no meu diário e de forma que as pessoas não entendam, só eu entendo. E nesse código meu, a frase 2 mais 2 é igual a 4, ela significa eu estou triste. Perfeito? Agora vamos fazer a seguinte comparação. Quando você profere 2 mais 2 igual a 4 na sua aula de matemática normal, e quando eu profiro essa frase no meu diário. Quando você profere essa frase na sua aula de matemática, essa frase é necessariamente verdadeira. Quando eu profiro a frase no meu diário, ela pode até ser verdadeira, mas ela não vai ser necessariamente verdadeira. E por que não? Porque quando você profere na sua aula, essa frase significa que 2 mais 2 é igual a 4, mas quando eu uso no meu diário, ela significa que eu estou triste. Mesmo que seja verdade que eu estou triste, isso não é necessariamente verdadeiro. Poderia ser o caso de eu não estar triste, não é mesmo? Então olha o que está ocorrendo aqui. Você tem a mesma frase ocorrendo em dois contextos diferentes, mas uma delas é necessária enquanto a outra não é. E por que isso ocorre? Porque o que em última instância é necessário, possível, etc., não é a própria frase, mas é a informação transmitida pela frase. Ocorre que a informação transmitida por essa frase no seu contexto é diferente da informação que eu transmito no meu contexto. Novamente, no seu ela significa a afirmação matemática de que 2 mais 2 é igual a 4. Verdadeiro e necessariamente verdadeiro. No meu ela significa que eu estou triste. Pode até ser verdadeiro, mas não é necessariamente verdadeiro. Tá vendo? Quando a gente assume que é a informação que é o portador de atributos modais, a gente consegue explicar esse fenômeno. Por que uma mesma frase pode ser necessária em um contexto e possível no outro? Isso ocorre porque não é a frase que porta o atributo modal, é a informação transmitida por ela. Isso deu pra gente o nosso terceiro fato, e agora a gente pode passar para o nosso quarto fato. O quarto fato é esse aqui. Informações são objetos de crença, conhecimento e etc. O que é um objeto de crença? Vou falar só do caso da crença para simplificar, tá? Mas o que eu falar para crença vale para conhecimento e etc. O que é um objeto de crença? A gente diz que o objeto da crença é aquilo no que a pessoa acredita quando ela tem a crença. Então, quando eu digo que a informação é objeto da crença, eu estou dizendo que quando a pessoa tem uma crença, aquilo em que ela acredita é a informação transmitida pela frase e não na própria frase. Ou seja, o objeto da sua crença de que a neve é branca é a informação de que a neve é branca. Aquilo em que você acredita, quando acredita que a neve é branca, é a informação de que a neve é branca. E não a frase de que a neve é branca. É muito fácil ver isso. Pensa, por exemplo, na minha crença de que a neve é branca e na crença de um colega nosso estadunidense de que snow is white. Veja bem, eu tenho uma frase, a neve é branca, ele tem outra frase, snow is white. São duas frases diferentes. Mas a gente não diria que nós dois temos a mesma crença? Nós dois temos a mesma crença, a crença de que a neve é branca, ou a crença de que snow is white. E por que essa é a mesma crença? Porque, no fim, o objeto da crença não é a frase, mas é a informação transmitida pela frase. A frase a neve é branca, como a gente já viu, exprime a mesma informação da frase snow is white. Quem acredita na frase a neve é branca tem a mesma crença que quem acredita na frase snow is white. Ou agora considera outro exemplo. Imagina as frases 4 e 5 novamente. Lembra? 4 é João chegou ao banco, instituição financeira. E 5 é João chegou ao banco, assento. Alguém que tem a crença 4, alguém que tem a crença 5, né, estão acreditando na mesma frase, não é mesmo? Só que a gente não classificaria essas duas pessoas como tendo a mesma crença. Um desses indivíduos tem a crença de que o João chegou a uma instituição financeira e o outro tem a crença de que o João chegou a um tipo de assento. São crenças diferentes. Aqui a gente tem a mesma frase, mas elas são crenças diferentes. E por que isso ocorre? Porque, no fim das contas, aquilo em que a pessoa acredita, quando ela acredita em algo, não é a frase, é a informação transmitida pela frase. Informações são objetos de crenças. O mesmo ocorre para conhecimento e etc. Aquilo que você conhece quando conhece algo não é uma frase, é a informação transmitida pela frase. Quando você sabe que a neve é branca, você sabe que a informação transmitida pela frase é verdadeira, né? Pois bem, os filósofos têm uma forma muito erudita de dizer isso. Eles dizem isso alegando que proposições, lembra, proposições são o que eu estou chamando de informações aqui, né? Informações ou proposições são objetos de atitudes proposicionais. O que quer dizer isso?
Olha só, a gente já viu que proposições são essas informações, né? E agora, pensa no seguinte, há diferentes atitudes que você pode ter com respeito a uma informação, não é? Pensa na informação de que a neve é branca. Você pode acreditar que essa informação é verdadeira, ou você pode duvidar que ela é verdadeira, ou você pode conhecer que ela é verdadeira, ou você pode suspeitar que ela é verdadeira. Acreditar, conhecer, duvidar, suspeitar são diferentes atitudes que você pode ter com respeito a uma mesma proposição, com respeito a uma mesma informação. Por isso a gente chama todas essas atitudes de atitudes proposicionais. Termo erudito, mas para algo muito simples, ok? Então lembre-se disso. Informações ou proposições, me enrolei aqui, são objetos de atitudes proposicionais. Esse é o termo eruditão aí que o filósofo usa. Quando você quiser impressionar seus amigos na mesa tomando uma cervejinha, só você falar desse modo. Pois bem, isso dá pra gente então 4 fatos básicos. Esses 4 fatos dão 4 funções que as proposições têm e 4 razões pelas quais os filósofos estão tão interessados em proposições. Veja bem, a primeira função das proposições é ser a informação transmitida pelas frases. A segunda é ser o portador de valor de verdade, né? A terceira é ser o portador de atributos modais. E a quarta é ser o objeto de atitudes proposicionais. As 3 últimas dá para a gente falar de forma erudita aí. Então aqui você tem 4 funções das proposições, o que já mostra por que proposições são tão importantes para a filosofia da linguagem e por que os filósofos estão tão interessados nelas. Elas podem desempenhar todas essas funções, né? Claro, nem todos os filósofos aceitam isso, alguns filósofos aceitam que a gente deve rejeitar as proposições e que quem cumpre essas funções é algum outro tipo de item da realidade. Mas enfim, isso não importa para agora. O que importa é vocês dominarem o conceito de proposição. Essas 4 funções já dão para vocês o básico. Antes de encerrar, eu quero só mencionar que alguns filósofos, talvez a maioria, também tendem a atribuir 2 características a proposições. Tá? Nem todos atribuem essas características a elas, mas talvez a maioria atribua. A primeira dessas características, eu vou mencionar só brevemente essas características aqui. A primeira delas é que proposições são estruturadas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer 2 coisas. Primeiro, que proposições são constituídas de partes, ou seja, elas têm partes, é só isso. E segundo, essas partes são ordenadas. A ordem das partes importa para qual proposição está em jogo. Tranquilo? Eu expliquei isso detalhadamente no meu vídeo sobre o princípio da composicionalidade, que vai estar indicado aí na tela final desse vídeo. Então você dá uma olhada lá que você vai ter uma explicação detalhada. Aqui eu vou só explicar brevemente, vou só motivar brevemente essa crença. Primeiro, que proposições são constituídas por partes é bem intuitivo. Por quê? Lembra que eu falei que as proposições são os significados das frases? Pois bem, mas o significado de uma frase, intuitivamente, é formado pelo significado das expressões componentes. Uma frase é uma entidade complexa, que é formada de expressões subfrásicas, né? A frase João ama Maria é formada da expressão João, da expressão ama e da expressão Maria. Então, naturalmente, a gente pode assumir que o significado de uma frase também é formado pelo significado dos componentes dessa frase. O significado da frase João ama Maria é formado pelo significado da expressão João, pelo significado da expressão Maria e pelo significado da expressão ama. Isso torna intuitivo a ideia de que proposições são constituídas por partes. Mas por que a ordem dessas partes importa? Compara as frases, deixa eu ver, 7 e 8 aí. 7. João ama Maria. 8. Maria ama João. Repara bem, essas 2 frases, elas obviamente exprimem proposições diferentes. Elas passam informações diferentes. A informação de que João ama Maria é diferente da informação de que Maria ama João, não é mesmo? Só que elas são compostas das mesmas partes. O significado da expressão João, o significado da expressão Maria e o significado da expressão ama. O que explica então o fato de que elas exprimem proposições diferentes? Só pode ser o fato de que essas partes estão ordenadas de forma diferente. Em uma, o significado de João ocorre antes do significado de Maria.
Na outra, em 8, o significado de Maria ocorre antes do significado de João. E nesse caso, faz toda a diferença quem a gente coloca primeiro, se é Maria ou João, não é mesmo? O modo de explicar a diferença de significado entre 7 e 8 é justamente postulando não apenas que proposições no significado das frases é constituído de partes, mas também que a ordem dessas partes importa. Bem, isso é uma explicação rápida. Dá uma olhada no vídeo sobre o princípio da composicionalidade que eu falo detalhadamente sobre isso lá, ok? Agora, a segunda característica que os filósofos geralmente atribuem às proposições, às informações, o significado das frases, é que elas são abstratas. O que isso quer dizer? Grosso modo, isso quer dizer, pelo menos, que elas estão fora do espaço e do tempo. Uou! Como assim? É isso mesmo que você ouviu. Proposições ou informações não são parte do mundo espaço-temporal. Mas, Sagi, que absurdo! Como alguém pode dizer isso? Claro que argumentos para isso seriam mais complexos. Eu vou botar a fonte aí de um local, de um vídeo em que eu discuto na descrição desse vídeo isso de forma mais detalhada, mas aqui eu vou ter que tornar apenas intuitivo para vocês essa ideia, tá? Sem discutir em detalhes. Para começo de conversa, eu vou colocar um desafio para vocês. Pensa na frase, deixa eu ver qual frase separei aqui, a neve é branca. Pensa nessa frase, a nossa frase 1. Eu vou te perguntar o seguinte, aonde está, me aponta aí, a informação transmitida por essa frase? Onde ela está? Escreva ela num pedaço de papel e agora me responda, aonde está a informação transmitida por essa frase? Bem, talvez você tente me responder da seguinte forma, Sagi, a informação transmitida pela frase está aqui no meu caderno. Se aponta para onde a frase está e diz, a informação está aqui, é onde a frase está. Mas será que isso é correto? Veja bem, eu tenho essa frase escrita aqui no meu caderno também. Ela está aqui, escrita nele. Agora, eu então, pela sua lógica, poderia dizer que a informação de que a neve é branca está aqui onde eu escrevi a frase. Mas olha só, você acabou de falar que ela está aí, onde você escreveu. Agora eu disse que ela está aqui, onde eu escrevi. Isso significa que ela está inteiramente em dois lugares ao mesmo tempo. Mas isso é impossível. Eu não posso estar inteiramente aqui e no Taj Mahal ao mesmo tempo. Eu não posso estar inteiramente aqui e no Cristo Redentor ao mesmo tempo. De forma similar, a informação de que a neve é branca não pode estar inteiramente aí no seu caderno e inteiramente no meu caderno ao mesmo tempo. Isso seria impossível. Então, onde ela está? Onde está a informação de que a neve é branca? Procura aí no seu bolso, procura nas suas gavetas e etc. Eu te garanto uma coisa, você não vai encontrar. E é aqui que os filósofos que defendem que informações são abstratas argumentam. Ela não está em qualquer lugar. Informação não é o tipo de coisa que possui localização espaço-temporal. Ela está fora do espaço e do tempo. É claro, não estou tentando te convencer disso, só estou te mostrando o tipo de razão intuitiva que leva muita gente a pensar que proposições são abstratas, tá? Mas existe uma ampla discussão sobre se elas são mesmo abstratas. Tem muitos filósofos que rejeitam a existência de entidades abstratas, objetos, etc. abstratos, tá? Enfim, isso é um quebra-pau danado em filosofia. Mas é importante você saber que muitos filósofos consideram que proposições são abstratas, porque eu estou tentando te dar aqui o básico acerca do tema, e isso está, digamos, no básico acerca do tema. Enfim, vamos fazer um resumo aqui do que a gente viu? Até agora, deixa eu colar, né, gente? Tem que colar porque não é fácil. A gente viu o seguinte, proposições são o significado de frases. E a gente viu que elas têm pelo menos 4 funções. Elas são a informação transmitida por essas frases, elas são um portador de valor de verdade, ou seja, é a informação, é a proposição que é verdadeira ou falsa e não a frase. Elas são portadores de atributos modais, ou seja, quem é possível, necessário, etc. é a proposição e não a frase. E elas são objetos de atitudes proposicionais, ou seja, objetos de crença, conhecimento, etc. Aquilo em que você acredita, quando você acredita em algo, é na informação transmitida por uma frase e não na própria frase. Ok? A gente também viu que além dessas 4 funções, os filósofos geralmente, nem sempre, atribuem 2 características às proposições. Elas são estruturadas, ou seja, são constituídas por partes ordenadas. E elas são abstratas, ou seja, não estão no espaço nem no tempo. Espero que isso dê para você aí o básico acerca do tema. Se você
entendeu pelo menos boa parte do que eu disse aqui, você vai ser capaz de entender o que os filósofos querem dizer quando eles usam a expressão ou o conceito de proposição, ok? Em todo caso, se você ainda está com dificuldade, olha aí na descrição desse vídeo que eu vou indicar mais fontes, tá? Que deem explicações mais detalhadas sobre o assunto. Mas basta que você pegou aí o principal do que eu disse aqui, a maior parte do que eu disse aqui, que você vai caminhar bem nos textos de filosofia da linguagem, ok? Enfim, se você gostou desse vídeo, se você gosta de filosofia, se você quer ter mais domínio de filosofia, está vendo que esse tipo de vídeo que eu estou fazendo aqui é um tipo de vídeo de introdução a certos conceitos da filosofia. Para a gente dominar o tema, a gente precisa ter certos conceitos. Eu tento passar vários desses conceitos aqui no meu canal. Dou cursos de vários temas aqui, gratuitos, enfim, faço resenha de livros, é muito conteúdo sobre filosofia. E se você se interessa por filosofia, curte esse vídeo aqui, se inscreva no canal para acompanhar os vídeos futuros e deixa seu comentário aí, caso eu não tenha entendido algo, caso queira fazer alguma sugestão, enfim, por qualquer motivo que seja. Eu respondo a todos os comentários, vou responder aí suas dúvidas. Às vezes eu posso demorar um dia ou dois que eu estou pensando na dúvida, né? Nem sempre é fácil responder a uma pergunta, mas eu me esforço para responder a todas as perguntas, dúvidas e etc. Então deixe aí seu comentário, sinta-se livre para comentar. Tá, beleza? Não se esqueça que vem muito mais filosofia por aí. E um abraço a todos vocês.